Levanta suas mãos e diga: chegou o tempo! De 27 de julho a 3 de agosto de 2025, a Igreja Mer Missão Evangélica da Reconciliação em Angola organiza a sua 27ª Conferência Internacional em sua sede no bairro Rocha Pinto, situada na Rua da Praça do Campo, entrada antiga da Macon. A abertura terá lugar no domingo 27 de julho de 2025 às 14h30. Com o tema Chegou o seu tempo de brilhar. Vem e confira ao vivo a presença dos ungidos disponíveis para a sua bênção. Pastor Ailton de Souza, que vem do Brasil. Pastor Jonathan Bastos, do Brasil. Apóstolo Diba André, que vem da Austrália. Apóstolo Gabi Sitenda, da República Democrática do Congo. Apóstolo Wazimbuka, da Inglaterra. Apóstolo Jimmy Reimer, de Portugal. Apóstolo Nais Moalizo, dos Estados Unidos da América. Profeta Shidi Ebenado, da Nigéria. Apóstolo Victor Tambo, da Alemanha. Pastor Altemar Dias, do Brasil. Profeta Josué Mauete, de Angola. Pastor Carlos Bastos, do Brasil. Dr. Jorge Batista, de Angola. Pastor Nzuzi Kailo, da Austrália. E finalmente o reverendo apóstolo Mauete Viticilo, hoste da conferência. Venha receber a sua sabedoria e a sua bênção, porque Jesus Cristo estará em ação. Levanta suas mãos e diga: chegou o tempo! Pai, em nome de Jesus, Père, dans le nom de Jésus, estamos aqui presentes. nous sommes, Dá-nos a tua palavra donne-nous ta parole e neste tempo glorioso. et dans ces temps glorieux, E assim que nós oramos no nome de Jesus. dans le nom de Jésus. Amém. Amen. Podemos tomar os nossos assentos. Nous pouvons prendre nos places. Mateus capítulo 5, Matthieu chapitre 5, versículo 14 e 16. le verset 14 et 16. Mateus capítulo 5, Matthieu chapitre 5, versículo 14 e 16. le verset 14 et 16. Vamos ficar de pé Veuillez nous chapitre 5 pour nous para mettre debout, proclamarmos a palavra de Deus. pour proclamer la parole de Dieu. Vamos, 1, 2, 3. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Versículo 16. Le verset 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Vamos repetindo esse versículo 16. Nous allons répéter le verset 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e fica a vosso Pai que estás nos céus. Amém. Amen. Amém. Tomamos nossos Nous lugares. pouvons prendre nos places. Eu louvo a Deus pelas grandes revelações que acabamos de receber nesse lugar. Je loue Dieu pour grande révélation qu'on est venu de recevoir dans cette lieu. Não, 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 não. O Papa Jimmy foi muito longe. Papa Dieu m'a été Profundo. E de sabendo que Deus não começou a criar primeiro. à savoir que Dieu n'a pas commencé la place. Ele começou a ser Il a d'abord commencé à entre séparer as trevas e a luz. entre le ténèbre et la lumière. Tem que haver essa separação. Doivent avoir, Não pode haver il ne peut pas avoir l'échantillon uma mistura. de mélange. Deve haver sempre separação.
la séparation. Amém. Escuta, Écoute, eu quero que vocês entendam o que eu vou ministrar. je veux que vous puissiez comprendre ce que je veux ministrer. Vós sois a luz. Vous êtes la lumière. Hoje eu queria dizer a alguém que está nessa sala: Aujourd'hui, je veux parler à quelqu'un qui est dans cette salle. acende a tua luz. Allume ta lampe. Acende Allume ta lumière. Tu sais, a luz la lumière. incomoda. La lumière incommode. Ok. La lumière dérange le ténèbre. Onde está a luz, Là où il y a la lumière, domina as trevas. la lumière domine le ténèbre. Aí a Bíblia diz assim: Et la Bible dit ceci. Resplendesse. brilha, Brille. que as pessoas possam contemplar. Et que les gens puissent contempler vos bonnes œuvres. Onde está a luz, Là où il y a la lumière, você consegue diferenciar as coisas. tu arriveras à différencier des choses. As trevas traz a confusão. La lumière amène la confusion. Não, as trevas, Le ténèbre amène la confusion. as trevas traz a mentira. Le ténèbre amène le mensonge. As trevas, as pessoas Le não conseguem identificar a clareza. Dans le ténèbre, les gens n'arrivent pas à identifier la clarté des choses. E a Bíblia diz no livro do Dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit, no capítulo 60, dans le chapitre 60, no versículo 2, dans le verset 2, e a Bíblia diz assim, et la Bible dit ceci. e que, rápido, 60, versículo 2, diz assim: em verdade, as trevas cobrem a terra, a escuridão envolve todas as nações, mas sobre ti levanta-se e a face de Yahweh e a sua glória aparece sobre ti. O mundo está nas trevas Le monde est dans le ténèbre e a terra está na escuridão. et la terre est dans Mas Deus l'obscurité. está mostrando há uma diferença que deve acontecer. Doivent avoir la différence. Que deve acontecer. Arriver. E mesmo as nações estão a andar nas trevas, Même si les nations marchent dans le ténèbre, mesmo o mundo está coberto com as trevas, si le monde est couvert, mas sobre ti, mais sur toi, sobre ti, sur toi, e que a luz et que la lumière e vai brilhar, va, e a glória de Deus vai se la manifestar. gloire de Dieu va se manifester. Você é o agente da La gloire de Dieu mudança. va tuer agent des changements. Agente da mudança. Tu es l'agent des A tua changements. presença Ta présence faz espalhar, faz fugir, dispersar fait as fuir trevas. la ténèbre. Alguém está aqui presente? Quelqu'un qui est là présent, És a luz. tu es la lumière. A luz incomoda. La lumière dérange As sombras das trevas. les œuvres du ténèbre. Todos que querem andar na luz Tous ceux qui veulent marcher dans la lumière, não será bem vista nas pessoas que estão nas trevas. ils ne seront jamais bien vus par des gens qui sont dans le ténèbre. Sabe o que o livro de Isaías diz? Tu sais ce que le livre d'Ésaïe dit? Capítulo 5, Dans le verset, chapitre 5, versículo 20. le verset 20. Diz assim, La Bible dit ceci, versículo 20. le verset 20. Ai dos que usam o mal como sinônimo de bem Malheureux à ceux qui appellent le mal et le bien e chama o bem de mal, et qui changent le bien dans le mal. que fazem das trevas luz Qui changent le ténèbre en lumière e da luz trevas, et la lumière en ténèbres. do mago doce Et à la douceur en amertume. e de doce o fel. À la douceur en amertume. Olha, Écoute, há
há pessoas especialistas Il y a des gens qui sont spécialistes, que chamam o bem o mal. qui appellent le bien le mal. E o mal o bem. Et il appelle le mal en bien. E essa é uma confusão das trevas. Ça, c'est une confusion du Deve ténèbre. haver uma separação Doivent avoir une séparation entre a luz e as entre la trevas. lumière et le ténèbre. E chama as trevas a luz. Qui appelle le ténèbre la lumière. Alguém que rouba e disse: a desviar. Quelqu'un qui vole, mais il dit, il fait défier. Amém. Amém. O mal é o mal. Le mal, c'est le mal. E a Bíblia diz vocês a luz. Et la Bible dit vous êtes la lumière. E as vossas obras Et vos œuvres devem ser manifestas. doivent être manifestées. É tempo de colocando todas as trevas na luz. C'est le temps de mettre toutes les ténèbres dans la lumière. Alguém está aqui presente. Quelqu'un est là présent. Alguém está aqui presente. Quelqu'un est là présent. Você sabe, Tu sais, a luz, la lumière, e quando você acende a lâmpada, quand tu allumes ele chama insecto. la lampe, appelle des insectes. Não é você que convidou, Ce n'est pas toi qui les a invités. porque você. Parce que rien que parce que tu as montré ta lumière. A luz não pode brilhar La lumière ne peut pas se briller não está conectado com a energia. si il n'est pas connecté dans un courant. Na energia. Dans un courant. Você não pode brilhar Toi, tu peux jamais briller se não é conectado com Jesus. si ce n'est pas connecté avec Jésus. A presença de Jesus na tua vida, La présence de Jésus dans ta vie, é esse que traz a luz. c'est ça qui amène la lumière. Presença de pela primeira vez, Pour la première fois, o amado Tom Edmonton, un homme appelé Tom Edmonton, em 1878, en 1978, 1878, inventou a lâmpada. il a fait l'invention de la lampe. Primeira essas lâmpadas, La lampe donc nous voyons, mas não essas lâmpadas frias que nós temos agora. mais ce n'est pas la lampe ce que nous avons aujourd'hui, la lampe fraîche. Froid. Froid, merci. E aquelas lâmpadas eram lâmpadas aquecedão. Et c'était la lampe de 100 volts. Não. Lâmpada quente, né? La lampe qui chauffe. Incandescente. Incandescente. As lâmpadas incandescentes. La lampe qui chauffe. E essas lâmpadas Et ces lampes, tinha de 40 il y watts. avait la catégorie de 40 volts. Il y avait 40 watts. 40 watts. Isso mostra que Cela nous montre que é a luz de menos distante. c'est la lumière d'une petite distance. Tem aqueles lâmpadas de 60. Il y avait la lampe de 60 volts. Watts. É mais ampla Et c'est plus ample, do que de 40. plus que de 40. Tem mais outro de 100 watts. Il y a encore des autres de 100 watts. Agora, quando o mosquito ou insecto Et quand les insectes viennent, e de 40, dans la lampe de 40, ele pode resistir um pouco. il peut résister un peu. De 60, De 60, ele cai. il tombe. De 100, De 100, ele queima. il É por isso, meurt. Pour cela, eu quero declarar je veux te nesta dire, noite, cette nuit, acenda a tua luz allume ta lumière com seu outro. d'un volt. Haute. Todos os insectos vão morrer. Tous les
incertes vont mourir. Se você acendeu de 40, Si tu es allumé de 40, vai resistir. il va résister. Mas de 60, Mais de 60, ils vont cair. Ils vont tomber. De 5 vão morrer. vont mourir. Agora, qual é a lâmpada que você quer acender? Quelle est la lampe que tu veux allumer? De 40, De 40, de 60, 60, de 100. de 100. Se você quer acender a lâmpada de 100, la lampe de 100. grita aleluia. Alléluia. Aumenta a tua presença. Não é tempo de chorar. Ce n'est plus le temps de pleurer. Acenda a luz. Allume ta lumière. Acenda a luz. Allume ta lumière. Allume ta lumière. Você sabe o que a Bíblia diz? Tu sais ce que la Bible Salmo dit? 119, Dans le livre des psaumes, 105, diz assim: la a Bible dit, sua palavra ta paix, para c'est la meus pés. prier. A sua palavra Ta parole, é a lâmpada c'est la lumière aos meus pés. de mes pieds. Ta parole, Salmo 119, psaume 119, no versículo 130, entre le verset 100, diz la Bible dit, a revelação da tua palavra la révélation de ta que parole faz iluminar. et qui fait illuminer. Nós precisamos Nous avons a besoin exposição da palavra de l'exposition de la para parole trazer a luz. pour amener la lumière. Não mais tempo de andar nas trevas. Ce n'est plus le temps de marcher dans le Não ténèbres. tempo de andar nas Ce n'est trevas. plus le temps de marcher dans É le ténèbres. tempo de acender. C'est le temps d'allumer la lumière. É tempo de acender. C'est le temps d'allumer la lumière. E toda as trevas vai Et tout desaparecer. le ténèbre va te... O papai Jimmy diz assim, Papa dit m'a dit e ceci. no Apocalipse diz assim, Dans l'Apocalypse dit e ceci. que Deus será nossa luz. Il a dit que Dieu, il sera notre lumière. E que não haverá, Il n'y en aura jamais la ténèbre. porque não haverá espaço. Parce qu'il n'y aura plus l'espace du ténèbre. Porque já aconteceu a separação. Parce qu'il y a eu déjà la séparation. Alguém está aqui pode dizer amém. Quelqu'un peut dire Amen. Deus quer te separar no meio das trevas. Dieu veut te séparer au milieu du ténèbre. Diga ao teu irmão, Deus quer te separar no meio das trevas. Dieu veut te séparer au milieu du Porque nas ténèbre. trevas você está na confusão. Parce que dans le ténèbre, tu es dans la Nas confusion. trevas você está na Dans confusão. le ténèbre, tu es dans E la Deus confusion. quer te tirar na Et Dieu confusão. veut Chegou o seu tempo de brilho. c'est arrivé ton temps de briller. Chegou o seu tempo de C'est brilho. arrivé ton temps de briller. Sai da confusão. Sors dans la confusion. Sai da confusão. Sors dans la confusion. Brilha. Brillez. Brilha. Brillez. Brilha. Brillez. Brilha. Brillez. Esse é o seu tempo. C'est ton temps. Esse é o seu tempo C'est son temps. de marcar a tua C'est diferença. ton temps de marquer la différence. Uau! Ele é Deus. Il est Dieu. Ele é Deus. Il est Dieu. Ele é Deus. Il est Dieu. Não fica nas trevas. Ne reste pas dans le Não ténèbre. chama o mal o bem. N'appelle pas bem le chama mal o bien. mal. Et tu appelles et tu vois ça normal. Deixa ainda vos falar de homem Laisse-moi vous dire à propos d'un homme que estava no meio dos 12. Que estava no meio dos 12. un homme qui était au milieu des 12. Mas ele era o 11º filho. Et il était le 11e fils. Mas ele estava no meio da confusão. Il était au milieu de la confusion. Qual é esse meio de confusão? Quel est ce milieu de confusion? Queria lhe separar. Dieu voulait lui séparer. Estava no meio da confusão. Mais il était au milieu de la confusion. Porque havia outro que era chamado primeiro filho. Parce qu'il y avait ce qui était appelé le premier-né. Ruben. Ruben. Havia outros também. Et il y avait des autres enfants. Ele era 11º. Lui, il était le 11e fils. Não era o Il primeiro. n'était pas le premier, Não era o segundo. pas
pas le deuxième. não era o Il terceiro, n'était pas le troisième. não era o Il n'était quarto, pas le não quatrième. era o Il quinto, n'était pas le não cinquième. era o Il sexto, n'était pas le sixième. não era o Il sétimo, n'était pas le não huitième. era o oitavo, Il n'était pas le não huitième. era o nono, Il n'était pas le não neuvième. era Il n'était décimo, pas le mas dixième. era décimo Mais il était primeiro. le 11e. Qual o nome dele? José. Son nom c'est Joseph. Qual o seu nome? Son nom c'est Joseph. Deus quer levantar um José neste Dieu lugar. veut soulever un Joseph ce soir. O seu problema é que Ton problème ce n'est porque você é um José. parce que tu es un Joseph. Deixa-eu vos falar. Laisse-moi aller. José intercedeu, nunca pediu ao pai para lhe dar a túnica. José n'a jamais Nunca demandé à son père pour lui donner. Nunca. Jamais. Mas dia, Mais un jour, o pai pensou, le père a pensé, cozer il a faire, coudre uma túnica de multicores. une tunique de multiples couleurs. Diga, túnica de multicores. Parle avec moi, tunique de multicolores. Você sabe o que é multicores? Tu sais ce qui signifie de multicolores? Aí tem vermelho, Là où il y a la couleur rouge, tem branco, il y a la couleur blanche, tem il y a preto, la couleur noire, tem il y a la amarelo, couleur jaune, tem violeta, il y a la violet, tem azul, il y a la couleur bleue, castanha, il y a la couleur laranja, orange, multicores. multicolores. Isso criou inveja. De cela a créé la haine. Cores. C'est quoi le multicolore? Multiracial. C'est multiple race, c'est Múltiplas tribos. c'est de multiples tribus, Múltiplas c'est nacionalidades. de multiples nationalités, Muitas línguas. c'est de multiples langues É et multicores. c'est multicolore. Deus nos deu esse manto, essa túnica Tout ça dans cette tunique de multiples colores. Que é isso que está criando problema. C'est ça qui nous crée des problèmes. Não é nós que pedimos. Ce n'est pas moi. Não é nós que pedimos. Ce ne sommes pas nous qui ont demandé cela. É o Pai C'est le Père que nos deu qui nous a donné a túnica la tunique de multicores. multicolore. Isso a Rubem. Il n'a pas donné à Ribé. Isso a Levi. Il n'a pas donné à Lévi. Não deu isso a Dan. Il n'a pas donné à Dan. Não deu isso a Judas. Il n'a pas donné à Judas. Mas ele deu a Mais il a José. donné à Joseph. Recebeu a túnica de multicores. La mère a reçu la tunique de multicolore. Múltiplas nações. La mère de multiples nations. Múltiplas etnias. Multiples peuples. Múltiplas raças. Multiples races. Na mer não existe negro, não existe branco. Chez nous, il n'y a pas les blancs ni les noirs. Múltiplos congolês não existe, não existe. Chez nous, il n'y a pas les Congolais ni l'Angolais. Em nós não existe mulato e negro. Chez nous, il n'y a pas un blanc et un noir. Todos nós somos reconciliados em Nous Jesus. tous, nous sommes réconciliés en Christ Jésus. Pertence a essa igreja. Celui qui partit à cette église, É uma igreja de multicores. c'est une église de multicolores. Não é nós que pedimos. Nous ne savons pas demander. Não é nós que procuramos. Nous ne savons pas chercher. É Deus que nos deu. C'est Dieu qui nous a donné. Lise. Amém. Amen. Sinta-se à vontade. Sont três. Aqui não é a igreja dos Bakongo. Ça, ce n'est pas l'église de Bakongo. Não é a igreja, não é a igreja Ce dos n'est pas l'église de Baluba. Não Baluba. é a igreja dos Kimundo. Ce n'est pas l'église de Mas é Kimbundu. uma igreja de multi. C'est une église de multiples colores. Todos os cores estavam lá na túnica.
Il y avait de toutes couleurs dans la tunique. Posso falar? Est-ce que je peux parler? Posso falar? Est-ce que je peux parler? A túnica de cor. La multiple colonne, Você não é você que pediu. ce n'est pas toi qui as demandé. É Deus que deu. C'est Dieu qui t'a donné. O nosso Pai. Diga o nosso Notre Père, Pai. parle notre Père. Isso criou ciúme Et cela a créé la haine aos irmãos. envers ses frères. José não tinha problema com os irmãos. José n'avait pas de problème avec ses frères. Mas os irmãos tinham. Por causa daquela túnica. À cause de cette tunique, Deus nos deu essa unção. Dieu nous fonction De múltipla nação. de multiples nations, De múltipla língua. de multiples langues, De múltipla etnia. de multiples De múltipla ethnies, raça. de multiples races. Não é nós que pedimos. Demandez ça. Eu nunca jejuei para ter. Je n'ai jamais jeûné pour avoir ça. Posso falar? Est-ce que je peux parler? Os teus inimigos levantam contra o que Deus fez na tua vida. Tes ennemis se lèvent contre ce que Dieu a fait de ta vie. O problema não é você. Le problème, ce n'est pas toi. Agora, pertencer a mim, Maintenant, appartient à moi. você pertence com aquela túnica de multi. Tu appartiens aux races des gens qui ont la tunique de multiples couleurs. Você não pode seguir tudo que a gente fala. Tu peux pas suivre ce que les gens disent. Outros têm sua túnica branca. Parce qu'il y a des gens qui ont vraiment la tunique blanche. Outros que têm sua Il y vermelha. a Outros têm sua azul. Il y a des la tunique de multiples. Est-ce que je peux parler? Os teus inimigos pensam que vão ter. Vont te faire. Olha, se o diabo sabia o mistério da cruz, Écoute, si le diable connaissait le mystère de la croix, ele não poderia deixar Jesus na cruz. il n'allait pas laisser Jésus être cloué dans la Quando croix. Jesus chegou na cruz, Quand Jésus deixou todo o poder de Satanás. il a déplié tout pouvoir du Satan. E ele declarou Et il a déclaré tout a été consumé. o da cruz. Nossa vitória está em Cristo Et Jesus. en Christ Jésus. Diga a teu irmão, acenda a tua luz. Dis à ton frère, allume ta lampe. Os insectos virão. Tous les insectes viendront. Você sabe o que é os insectos? C'est qui signifie? Definir. Vous pouvez définir vous-même. Sabe, Tu sais, com essa túnica, avec ce José colocou o corpo dele. José, il l'a mené avec lui dans son... Dia o pai Un jour, le père disse assim: a dit ceci. leva essa comida aos teus irmãos. Amène cette nourriture à tes frères. Quando Joseph marchait. todos 10 Les 10 frères, que eram os mais velhos, il était le plus âgé que lui. odiava Ils les ont haïs. José. Ils ont haï Joseph Por causa da túnica. à cause de la tunique. Quando José aproximava, Quand José s'approchait de ses frères, ele dissera: olha o sonhador, et il disait, voici les songeurs, vamos lhe matar. nous
nous allons le tuer. Quando eles pensaram, Ses frères, dos irmãos mais velhos, le frère le plus âgé, Ribin, para matar, descobriu poço que não tinha água. il a découvert une puits qui n'avait pas de l'eau. E ele disse a eles: Il a dit à ses frères, vamos lhe deitar lá. mettons-lui dans ce puits. Porque ele sabia, Parce qu'il savait, depois ele virá para lhe tirar, lhe fazer fugir. après il viendra pour lui tirer dans la puits pour le faire fuir. E sabe o que aconteceu? Et tu sais ce qui est arrivé après? E os outros irmãos, Et les autres frères, que nós ils ont dit de la manière dont nous lui avons mis dans le puits, vai ficar sufocado, vai engolir a água, vai morrendo lá afogado. il va mourir dans l'eau. E Rubens sabia, Et Rubin savait, naquele poço não tinha água. dans cette puits, il n'y avait pas de l'eau. Mas outros irmãos sabia que para ele tinha água. Il savait pour eux, dans le puits, il y avait de l'eau. Quando José entrou lá, Quand Josué est entré dedans, depois o Judas, après Judas, il est venu, com uma boa palavra, avec une bonne parole. fazemos sofrer Pourquoi faisons souffrir notre frère de telle manière? E vamos lhe tirar, Allez-vous retirer, on le retire. quando lhe tiraram daquele poço, Et quand on lui a retiré, a primeira coisa que eles fizeram, la première chose qu'ils ont fait, tirar a túnica ils l'ont enlevé la tunique e venderam. et ils ont vendu. O Judas Iscariote não começou com aquele outro nome muito Il y a d'autres noms qui sont très dangereux. Commencer à vendre. E Judas, o primeiro nome de Judas, Le premier nom dans la Bible est Judas. ele que pensou em vender José, C'est lui qui a pensé pour vendre Joseph. para ver a separação. Séparation. Il a séparé. E quando venderam José, Et quand ils ont vendu Joseph, os irmãos não estavam. les autres frères, ils n'étaient pas là. Quando o Rubens chega Quand Rubin arrive, e olha les autres naquele poço, ils regardent dans le não puits. viu mais o Il rapaz, n'a pas vu le petit garçon, o José. Joseph. Ela diz assim: como vamos ir Il a dit comment nous allons aller donner le rapport vers papa. O Judas apresentou a túnica. Judas a présenté la tunique. E o que aconteceu? Et qu'est-ce qui est arrivé après? Disseram, Ils ont dit, fizeram uma reunião sentada. ils ont fait une réunion. Vamos matar uma ovelha Allons tuer un agneau e vamos derramar naquela túnica et versons le sang dans la tunique. e depois vamos ir apresentar o pai Et alors que nous allons présenter au papa, que essa túnica do teu filho, animal feroz lhe comeu. et dire que la tunique de ton enfant c'est un animal qui lui a dévoré. Ok, esse animal, Cet animal, eles não pensaram muito. ils n'ont pas pensé. Que pode perguntar onde estão os ossos. Esse animal já comeu com os ossos, Ils pourraient já demander comeu com où o sont les cabelo, os. tudo. Ils ont mangé les os, ils ont mangé tout. A túnica Ils ont sangrada. présenté la tunique avec le sang. E quando chegaram, Et quand ils sont, e disseram assim: ils ont dit ceci. pai, Père, conhece essa túnica? est-ce que tu connais cette tunique? O pai disse: sim. Le père a dit, Penso que animal feroz que comeu o teu filho. c'est un animal dangereux qui a mangé, qui a dévoré ton enfant. A Bíblia diz assim: La Bible dit ceci. Jacó começou a chorar Jacob a commencé à pleurer e não queria ser consolado. et il ne voulait pas être réglé. Ela disse:
desolado Il a dit, je serai consolé até que eu vou morrer. jusqu'à ce que je vais mourir. E Jacó, Et Jacob, e não buscou a Deus. il n'a pas cherché Desde Dieu. aquele dia, Depuis ce jour-là, Jacó não orava mais, Jacob ne priait plus. chorava só. Il pleurait simplement. Sabe o que aconteceu? Tu sais ce qui est arrivé après? Jacó, Jacob, pastor das ovelhas, il était le prêtre, il était le brebis, Non, le berger. Il était le berger. ok, pastor das ovelhas. Il était un berger de brebis. Ela sabe a diferença do sangue dos animais Il com con- sangue humano. Il connaissait la différence du sang humain et du sang animal. O sangue dos animais Les sangs des animaux é grosso, est gros, vermelho. c'est très rouge. E o sangue humano Et le sang humain é leve est plus laid. e como castanho. Et il y a un peu de couleur chocolat, marron, je sais pas. Amém. Amen. Amém. Amen. Vocês estão entendendo? Est-ce que vous comprenez? Jacó, que era pastor, que conhecia a diferença do sangue, Un berger qui connaissait la différence du sang, mas por causa tira com as pessoas credíveis, mais à cause d'un mensonge des gens crédibles, que são os filhos deles, qui sont ses enfants. que Jacó não conseguiu mais fazer a diferença. Et Jacob n'a pas pu faire la différence. Quando uma mentira está saindo na boca credível, Quand une mensonge sort dans une bouche crédible, e você não vai ter mais a discernimento, tu n'auras pas le discernement. até que o que você conhece, Apprendre tout ce que tu connais, e você não consegue fazer a diferença. et tu n'arriveras pas de faire la différence. Jacó começou a orar. Jacob a commencé à pleurer. Os mesmos que lhe levaram a que o teu filho lhe comera com animal féroce, Les mêmes gens qui ont élevé le nouvelle que ton enfant a été dévoré par un animal féroce. e os mesmos Ce sont les mêmes qui sont revenus lui dire, depois de 17 anos, après des 17 ans, wow, ils sont veja revenus como lui dire, mentira toma o lugar das pessoas. C'est- Veja, il faut voir, depois de 17 après 17 ans, esses filhos le même enfant, vieram lhe dizer: ils sont venus dire, o teu filho vive ton enfant vit encore. e está te chamar para ir no Egito. Et il t'appelle pour aller en Égypte. Sabe o que Jacó fez? Tu sais, qu'est-ce que Jacob a fait? E foi construir altar. Jacob est allé construire un hôtel. E orou a Deus. Et il a prié à Dieu E perguntou a Deus. et demandé à E Dieu. Deus lhe disse: sim, o teu filho vive. Dieu lui a dit, oui, ton enfant vit encore. E vai lá encontrar. Et va lui rencontrer. Mas no primeiro dia, Mais le premier jour, quando lhe disseram que o teu filho morreu, qu'on lui a dit que ton fils est lhe foi mort, lhe comeram. il a été dévoré. Mas por que Jacó não buscou a Deus? Pourquoi Jacob n'a pas cherché Dieu? Só buscou Deus quando ele ouviu uma outra notícia. Il a cherché Dieu après avoir écouté une autre nouvelle. As pessoas estão sensíveis a escutar a mentira Les gens sont sensibles d'écouter le mensonge e sem verificar. et sans pour vérifier. E todas as provas Et toutes preuves não são verdade. ne sont pas véritables. Diga, todas as provas, Dis avec moi toutes choses, não, todas as provas dis toutes preuves não são verdade. ne sont pas véritables. A túnica não era prova, La tunique n'est pas une preuve. hein? Estava com quê? Com sangue. Il y avait du sang. Não são o sangue humano, Mais ce n'était pas le sang humain. mas o sangue dos animais. Mais c'était le sang d'animaux. As pessoas podem apresentar prova, Les gens peuvent montrer le preuve, prova, mas não sabe. une preuve véritable. A mulher de Potifar La femme du Potiphar tirou a túnica de José a
tunique de Joseph. Il a dit, cet homme a voulu me violer. Prova. Le preuve. Mas não é verdade. Mais ce n'est pas une preuve véritable. Quando as coisas saem na boca das pessoas que são críveis, Quand les choses sortent dans la bouche de gens crédibles, aparece como verdade. apparaît comme si c'est la vérité. A mentira pode demorar, Le mensonge peut durer longtemps, mas a verdade vai chegar. mais la vérité arrivera toujours. A mentira corre rápido Le mensonge court plus rapide. e as pessoas acreditam na Et les mentira gens croient porque au sai da mensonge boca das pessoas credíveis. parce que ça sort dans la bouche des gens crédibles. Jacó aceitou Jacob a accepté por causa que eras filho deles. parce que la nouvelle venait de ses enfants. Essa história não mudou. Cette histoire n'a pas changé. A história não mudou. L'histoire n'a pas changé. É a mesma. C'est la même histoire. Mas o que eu queria te dizer, Mais ce que je voulais te dire, sois a luz. vous êtes la lumière. Acende a luz. Allume la lumière. Diga a teu irmão, acenda a luz. Parle à ton frère, ta lampe. Seja conectado com Jesus. Sois connecté avec Jésus. Seja conectado com Jesus. Sois connecté avec Jésus. As pessoas chamam o bem o mal, o Les mal gens, o bem. les gens appellent le bien le mal et le mal bien. Isso não é problema. Ça, ce n'est pas un problème. É confusão das trevas. C'est la confusion du ténèbre. Mas eu quero louvar a Deus por tudo de José. Mais je vais louer Dieu à cause de l'attitude de Joseph. Dia, Un jour, para José se revelar como o irmão deles, pour Joseph pour se révéler comme ses frères, pela primeira vez, pour la première fois, José lembrou dos irmãos. José, il s'est souvenu de ses enfants, de ses frères, pardon. Desculpa, pardon. Mas os irmãos Mais le frère, não conheciam mais José. il n'a pas connu Joseph. Todas as pessoas que fazem as pessoas mal, Toute personne qui fait mal aux gens, esquece aquele mal. il oublie ses mal. Mas a pessoa que for acometido aquele Personne qui a été comme victime du mal, ele lembra sempre daquele mal. il se souvient toujours de ce mal. Vocês estão entendendo? Est-ce que vous comprenez? Posso falar? Est-ce que je peux parler? Eu louvo a Deus pela atitude de José. Moi, je loue Dieu pour l'attitude de Joseph. José disse a eles: Joseph leur a dit, e vocês têm mais outro irmão? est-ce que vous aviez encore un autre frère? Eles disseram assim. Ils ont dit oui. José disse assim: Joseph a dit, se eu não vi aquele irmão, si je ne vois pas ses frères, se vocês vierem aqui mais à busca de comida, et quand vous allez revenir encore prendre à manger, vou vos aprender. je vais vous mettre en prison. Eles foram lá suplicar o pai. Ils sont allés supplier le père. E o pai disse: não, não quero deixando mais o Benjamim. Et le père a dit non, je ne veux pas encore laisser Benjamin. Eles disseram: esse homem do Egito, Il a dit que cet homme de l'Égypte, disse: se não viu ele, il a dit s'il ne voit pas Benjamin, e vai ser perigo para nós. ça sera terrible pour nous. O Jacó liberou. Jacob a libéré Benjamin. Sabe o que Jacó liberou Benjamim? Tu sais qu'est-ce que Jacob a libéré Benjamin? Jacó mandou todas as coisas de bem de onde eles viviam. Jacob a envoyé avec toutes choses du valeur qui vient d'à où il vivait. E disseram: quando vocês chegam lá, Elles ont dit quand vous allez arriver, dá isso ao homem do Egito. donne cela comme du présent à l'homme de l'Égypte. Quer dizendo que Deus estava a trabalhar sem o próprio Jacó a saber que Deus está a trabalhar. Cela veut dire que Dieu était en train de travailler sans même Jacob puisse savoir que Dieu était en train de travailler. Mandou aqueles comida melhor. Il voyait de bons
nourriture. José, quando viu isso tudo, Quand Joseph a vu tout cela, disse assim: Uau! il a dit waouh. Agora o que vai acontecer? Et voir maintenant qu'est-ce qui va se faire. Ele disse assim: Il dit ceci. colocou as cadeiras Il a mis des chaises. conforme que eles sentavam. Il a mis des chaises de la même manière quand ils étaient assis auparavant. Primeira cadeira de Rubem, segunda La première chaise cadeira de Rubem, de Levi, le e deuxième chaise de terceiro Lévi, le e troisième, o quarto le de Juda. quatrième de Juda. E até ele próprio colocou no 11º. et jusqu'à ce que lui-même il a mis la chaise dans la 11e position. E colocou de Benjamim no 12º. Et il a mis de Benjamin à la 12e position. Eles começaram a admirar. Ils ont commencé à admirer. Como? Comment? Ele mandou todos os egípcios a ficar fora da casa. Il a dit que tous les Égyptiens restaient dehors de la maison. E depois Et après, ele sentou. il s'est présenté. Eu sou José. Je suis Joseph. O José não disse assim: Rubem, da maneira que você me lançou no poço, você não vai ser em primeiro lugar. Juda, você que me Joseph n'a dit vendeu. pas de la manière dont que tu m'as mis dans le puits, tu seras plus l'aîné. Non, 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 non. E no quarto lugar, Et Judas, non, 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 non. ele se colocou, José colocou na posição dele Joseph como 11º. s'est mis dans sa position comme le 11e enfant. Não como primeiro. Non comme le premier. Enquanto que ele era príncipe. Au moment où il était un prince, Colocou-se na posição dele. il s'est mis dans sa propre position comme 11e enfant. Colocou também Benjamim na posição dele como Il 12º. a mis jamais dans sa position comme 12e enfant. Meus irmãos, Mes frères. não. E depois, quando eles começaram a ter medo, Et après, quand ils ont commencé à avoir peur, José disse assim: Joseph les a dit, não é vocês que me enviaram no Egito, ce ne sont pas vous qui m'ont envoyé en Égypte. Deus que me enviou no C'est Egito Dieu qui m'a envoyé en Égypte para salvar grande número das pour pessoas. sauver un grand nombre de gens. Porque Deus sabia que haverá esse tempo. Parce que je sais, il y aura ce temps-là. Deus sabia. Dieu savait É por isso que me enviou, precipitou qu'il m'a précipité en m'envoyant para en o vosso Égypte bem. pour votre propre bien. Porque vocês prepararam para mim, Ce que vous préparez pour Deus moi, transformou para salvar Dieu grande l'a número. fait pour sauver les... O que eu quero concluir minha mensagem? Ce que je voulais conclure dans mon message. Não seja o inimigo de ninguém. Ne sois pas ennemi de quelqu'un ou de personne. Se alguém quer ser o inimigo, Si quelqu'un veut être ton ennemi, ele próprio se posiciona. lui-même il s'est positionné. Porque a Bíblia diz: Parce que la Bible dit, eu vou colocar os teus inimigos embaixo dos teus. je mettrai tes ennemis sous tes pieds. Eu não quero ter um inimigo para ficar embaixo dos pés dele. Moi je ne veux pas avoir les ennemis pour être sous ses pieds. Quando alguém quer ser o meu inimigo, problema. Quand quelqu'un veut être mon ennemi, ce n'est pas mon problème. Ele próprio já escolheu o lugar dele. Lui, il a choisi sa place. Qual é o lugar dele? Quelle est sa place? Embaixo dos Sous mes meus pieds. Eu, Mauete, Pour cela, moi, Mawete, nunca tenho um inimigo. je n'ai jamais de ennemis. Se alguém quer ser o meu Si problema quelqu'un dele, veut être mon ennemi, le problème c'est en lui. a mère tem a mensagem da conciliação. Mais il y a le message de la réconciliation. Reconciliar o homem com Deus Réconcilier l'homme avec e Dieu reconciliar o homem et entre homens. l'homme avec E l'homme. vivemos em harmonia através da cruz de Nous Jesus. vivons en harmonie à travers de la croix de Jésus. Agora, essa é a nossa mensagem. Ça c'est notre message. A nossa mensagem não é exilia não lutando com as posições, não. Notre message ce n'est pas de lutter contre la déposition, non. Trazer a paz, a harmonia, Amener la paix, harmonie, destruir as obras de Satanás détruire les œuvres du Satan através da luz. à travers la lumière. Chegou a minha vez de brilhar. C'est arrivé ma foi de briller. Diga, chegou a minha vez de brilhar. C'est arrivé mon moment de briller. Os irmãos de José, Le frère de Joseph, não é José que ele pediu para que ele se ajoelhasse. ce n'est pas Joseph qui lui a demandé pour se
mettre en genoux. Quando o teu brilho começa, Quand ta lumière commence à briller, e que os teus inimigos vão se ajoelhar. les ennemis vont gêner. Você não vai pedir eles ajoelhem. Tu ne vas pas demander que pour se mettre en genoux. Eles próprios Eux-mêmes, ajoelhar. ils vont se mettre en genoux. Eu declaro Moi, je profeticamente, prophétiquement, esse ano cette année, você vai brilhar. va briller. Os teus inimigos vão se ajoelhar. Les ennemis vont se mettre en genoux. Deixa eu vos falar uma coisa. Laisse-moi vous dire quelque chose. Quando Deus começou a levantar José, Quand tu as commencé à élever Joseph, e o faraó disse assim: et le pharaon a dit ceci. todo mundo que crerá José Tout le monde qui vont voir Joseph deve se prostrar. doivent se mettre en genoux. E eu pergunto, Et je demande, a mulher de Potifar, la femme du Potiphar, que inventou aquela mentira, qu'il a préparé ses mensonges por causa da posição social que ele tinha, à cause de sa position sociale. quando estava vendo, o que ele fazia? Quand il voyait Joseph, il faisait quoi? Quando Potifar dele, Quand quando Potiphar estava voyait vendo José, o que ele fazia? qu'est-ce que Joseph voyait? Eu queria declarar: Moi, je veux déclarer, todos os inimigos vão se prostrar. tous les ennemis vont s'agenouiller. É por isso que a glória de Deus deve se revelar na C'est sua pour cela vida. que la gloire de Dieu doit se révéler dans notre vie. Não tenha medo. N'ayez pas peur. Você tem Deus. Toi, tu as un Dieu. Não, você tem Deus. Toi, tu as un Dieu. Diga a teu irmão, você tem Deus. Parle à ton frère, toi, tu as un Dieu. Diga a teu irmão, tem Deus. Parle à ton frère, tu as un Não Dieu. tenha medo dos demônios. Não tenha medo dos bruxos. pas peur Não des tenha démons. medo dos N'ayez feiticeiros. pas peur Você tem Deus. Toi, tu as Dieu. Acenda a tua luz. Allume ta lampe. Acenda a tua luz. Allume ta lumière. Tira a lâmpada de 40. Enlève la lampe de 40 volts. Tira a lâmpada de 60. Enlève la lampe de 60. Coloca as lâmpadas de 100. Mets la lampe de 100. Agora é o tempo que nós queremos orar. Et c'est le temps donc nous voulons prier. Amanhã, Demain, a nossa conferência, a continuidade. notre conférence aura continuité. Temos os homens de Deus excelentes nesse Nous lugar. avons des hommes de Dieu excellents dans ces lieux. E vão nos trazer como você, Il va nous amener como você vai brilhar. comment tu vas briller. Com a tua vida. Parce que c'est le moment Há de ton tempos bruit. passados os outros brilharam. Pardon? Há tempos passados os outros brilharam. Dans les temps passés, les autres ont brillé. Mas agora, Mais maintenant, diga agora, chegou a minha. c'est le moment de briller. Diga, chegou a minha. C'est le moment de briller. Eu vou fazer a diferença. Nous allons faire la différence. Eu vou fazer a Moi, diferença. je ferai la différence. Você vai trazer a luz Tu vas amener la lumière. e toda a estrela vai desaparecer. Ténèbres disparaître. Porque da confusão vai desaparecer. Le pouvoir de la confusion va disparaître. As vossas sombras serão vistas. Et tes sèvres seront vues entre les hommes. E oremos ao Senhor. Nous allons prier au Seigneur. Declara. Eu estou conectado com Je suis Jesus. connecté avec Estou Jésus. conectado com Je suis Jesus. connecté avec Eu Jésus. vou dar o brilho. Je donnerai ma Eu lumière. vou dar o Je brilho. donnerai ma lumière. Eu vou dar o Je brilho. donnerai ma lumière. Começa. Commence à prier. Aleluia. Alléluia. Profeta José vem. Prophète Joseph, viens. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Aleluia. Come on, alguém erga a sua voz bem forte. Antes de nós terminarmos aqui, erga a sua voz. Se você ora no Espírito, começa no Espírito. Si tu pries dans l'esprit, commence à prier en l'esprit. Se você ora no Espírito, começa a orar no Si Espírito. tu pries à l'esprit, commence à prier à l'esprit. Come on, antes de você sair daqui, a tua luz está sendo intensificada. Avant de quitter ici, la paix est en train d'être intensifiée. A tua luz está sendo intensificada. Ta lumière est en train d'être A intensifiée. tua luz está sendo Ta intensificada. lumière est en train d'être intensifiée. Come on, olha para mim um instante. Regarde-moi dans un instant. Olha para mim um instante. Regarde-moi dans un instant. Nós temos 2 minutos para sair nessa sala. Nous avons 2 minutes dans
salle. Antes de nós deixarmos esse lugar, Avant de laisser cette place, Deus está a dizer, Dieu est en train de dire, alguns de nós viemos com uma luz de 40, entre nous, nous sommes venus avec la lumière de 40. outros com uma luz de 60. Les autres, la lampe de 60. Mas por causa desta semana, Mais à cause de cette semaine, há os motivos que podem baixar nossa luz. il y a plusieurs motifs qui peuvent diminuer notre lumière. O pecado, Le péché, a la distraction, a falta de la oração. manque de prière. Graças a Deus por essa Au Seigneur à travers cette conférence. Graças a Deus pela nossa Grâce à Dieu à conferência. travers cette conférence. A nossa luz vai Notre lumière intensificar. va briller. A nossa luz vai intensificar. Notre lumière va être intensifiée. Só levanta as tuas mãos. Lève ta main. Se você ora no Espírito, Si tu pries en esprit, minutos, dans les prochaines 2 minutes, quando você orar, tu devras prier. alguma coisa está a tomar lugar. Quelque chose va prendre. A semana é tua. La semaine appartient. Só ouvir a tua voz. Je vais simplement t'entendre. Línguas, começa a orar em línguas. Prie en langue, prie en langue. Se você não ouve, começa a declarar. On commence à déclarer. Estou a brilhar. Je suis en train de briller. Estou a brilhar. Je suis en train de briller. Estou a Je suis en train de briller. Estou a brilhar. Je suis en train de briller. Estou a brilhar. Je suis en train de briller. Estou a brilhar. Estou a brilhar. Je suis en train de briller. Estou a brilhar. Je suis en train de briller. Estou a brilhar. Je suis en train de briller. Estou a brilhar. Je suis en train de briller. Estou a brilhar. Je suis en train de briller. Estou a brilhar. Estou a brilhar. Estou a brilhar. Je suis en train de briller. As trevas cobrem a terra. Le ténèbre couvre la terre. Sobre a minha vida. Mais sur ma vie, A glória do Senhor. gloire du Glória do Senhor. gloire du Seigneur. A glória do Senhor. Gloire du Seigneur. A glória do Senhor. Gloire du Seigneur. A glória do Senhor. Gloire du Seigneur. Gloire du Seigneur. A glória do Senhor. A glória do Senhor. La gloire du Seigneur. Isso, enquanto você tem as tuas mãos levantadas. Lève ta main. Enquanto tens as tuas mãos levantadas. Et quand tu lèves ta main, Deus está falando nessa noite. Dieu est en train de parler dans cette nuit. A minha glória está a separar a tua vida. Ma gloire est en train de séparer ta A vie. minha glória está a separar a tua vida. Ma gloire est en train de séparer ta vie. Alguns de vocês levantada. L'un de vous est consommé et debout. Eu sinto a glória de Deus. Je sens la gloire de Dieu sur toi. Oh meu Deus, está forte. Oh mon Dieu, c'est très fort dans cette salle. Estou a ver uma nuvem. Je vois tua une cabeça. lumière en train de descendre. Deus está dizendo, chegou a Dieu vez. est en train de dire, c'est arrivé ta voix. Chegou C'est arrivé ta Chegou a tua vez. C'est arrivé tes moments. a tua vez. C'est arrivé tes moments. A glória do Senhor Gloire du Seigneur está a parar sobre a tua vida. est en train d'arrêter sur ta vie. Meu Deus, Mon Dieu, meu Deus, meu Deus, meu Deus. mon Dieu. Mantém suas tuas mãos levantadas. Quelqu'un, sa main est en haut. Tem um movimento que está acontecendo. Il y a un mouvement en train de faire dans ça. A glória do Senhor está a pegar pessoas da multidão. La gloire du Seigneur est en train d'enlever les gens dans la multitude. A glória do Senhor quer distinguir uma mulher. La gloire du Seigneur veut distinguer une femme. Eu percebo a unção do Espírito Je aqui. comprends les mots esprit. Oh meu Deus. Oh mon Dieu. É isso mesmo, o poder de Deus está vindo. De Dieu est là. É mesmo, a unção de Deus está vindo sobre a tua L'onction vida. de Dieu est là sur ta vie. Isso mesmo. Há uma glória que está aumentando. Il y a une gloire qui est en train d'augmenter. Oh meu Deus, há uma glória que está aumentando. Il y a une gloire qui est en train de s'augmenter. Há uma glória que está aumentando. Il y a une gloire qui est en train de s'augmenter. Receba a tua parte. Reçois ta paix. Receba a tua parte. Reçois ta paix. Oh my God, receba a tua parte. Reçois ta paix. Receba a tua parte. Reçois ta paix. Receba a tua parte. Reçois ta paix. A tua parte. Reçois ta paix. Receba a tua parte. Reçois ta paix. Oh meu, agarra aí, agarra aí. Agarra aí. Receba a tua parte. Reçois ta paix. 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 O movimento da glória nessa sala. O movimento da glória de Deus está nessa sala. Il y a de Dieu dans cette salle. Traz essas pessoas aqui. Amène ces gens ici. A glória de Deus nessa sala. La gloire de Dieu est dans cette salle. Só mantém as tuas mãos levantadas. Lève A atmosfera já está aberta. Dieu, l'atmosphère est déjà ouverte. A glória de Deus está vindo sobre você. La
Dieu viendra sur toi. Deus está dizendo, Dieu est en train de dire, o próximo jovem, le prochain chaîne, a próxima mulher la prochaine femme que vai mexer esse país, qui va bouleverser avec ce pays, que vai marcar a diferença, qui va marquer la différence. não está em outro sítio, está nessa Il conferência. n'est pas dans Está nessa conferência. Il est dans cette conférence. Está nessa Il est conferência. dans cette conférence. Enquanto as tuas mãos estão levantadas, Et quand tu as levé, Deus está descendo. il est en train de A descendre. unção que separa as pessoas. L'onction qui sépare les gens, Desça sobre a tua vida. qui descend sur ta vie, Desça sobre a tua vida. sur ta vie, Desça sobre a tua sur ta vie. Receba! Receba. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. Urama, Saprania, Mando Sebredi. Membro Cabarraias. Ibramanda Cabauri, Deus. Agradece a Deus, a semana é tua. Remercie Dieu. A semana é tua. La semaine appartient à toi. Os céus estão abertos. Le ciel est ouvert. Os céus estão abertos. Le ciel est ouvert. Não temos mais outra semana. É Nous a n'avons pas semana. une autre semaine. Ça, c'est notre semaine. Esta semana não passará. Cette semaine ne passera Eu pas. agarro o meu testemunho. Moi, je prends ma O Senhor está testemunho. Je Agarro o meu milagre. prends ma Agarro o meu testemunho. Promoção. Agarro a minha promoção. Agarro a minha promoção. Na minha família. famille. Deus me levanta como José. Joseph. Em nome de Jesus. Dans le nom de Jésus. Em nome de Jesus. Jésus. Amém. Amen. Amém. Levanta suas mãos e diga: chegou o tempo! De 27 de julho a 3 de agosto de 2025, A Igreja Mer Missão Evangélica da Reconciliação em Angola organiza a sua 27ª Conferência Internacional em sua sede no bairro Rocha Pinto, situada na Rua da Praça do Campo, entrada antiga da Macon. A abertura terá lugar no domingo 27 de julho de 2025 às 14h30. Com o tema Chegou o seu tempo de brilhar. Vem e confira ao vivo a presença dos ungidos disponíveis para a sua bênção. Pastor Ailton de Souza, que vem do Brasil. Pastor Jonathan Bastos, do Brasil. Apóstolo Diba André, que vem da Austrália. Apóstolo Gabi Sitenda, da República Democrática do Congo. Apóstolo Azimbuca, da Inglaterra. Apóstolo Jimmy Reimer, de Portugal. Apóstolo Nais Moalizo, dos Estados Unidos da América. Profeta Shidi Ebenado, da Nigéria. Apóstolo Victor Tambo, da Alemanha. Pastor Altemar Dias, do Brasil. Profeta Josué Mauete, de Angola. Pastor Carlos Bastos, do Brasil. Dr. Jorge Batista, de Angola. Pastor Nzuzi Cailo, da Austrália. E, finalmente, o reverendo apóstolo Mauete Viticilo, hoste da conferência. Venha receber a sua sabedoria e a sua bênção. Porque Jesus Cristo estará em ação. Levanta suas mãos e diga: chegou o tempo!